A história de Sodoma e Gomorra, do pecado à destruição. A história começa quando Deus e 2 anjos aparecem a Abraão em forma humana. Gênesis 18. Enquanto descansam sob as árvores de Manre, Abraão oferece hospitalidade e Deus revela seu plano. O clamor contra Sodoma e Gomorra é tão grande e o seu pecado é tão grave que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao clamor que está chegando até mim. Gênesis, capítulo 18, versículos 20 e 21. A intercessão de Abraão. Preocupado com seu sobrinho Ló, que morava em Sodoma, Abraão começa a negociar com Deus. Destruirás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade? Deus responde: se eu encontrar 50 justos, pouparei o lugar por amor a eles. Abraão insiste, reduzindo o número até 10 justos, e Deus concorda em poupar Sodoma se apenas 10 pessoas inocentes forem encontradas. A depravação de Sodoma. Os 2 anjos chegam a Sodoma, e Ló os recebe em sua casa. Mas, antes de dormirem, os homens da cidade, jovens e velhos, de todos os bairros, cercam a casa e exigem: onde estão os homens que vieram à sua casa? Traga-os, para nós, para que tenhamos relações com eles. Gênesis capítulo 19, versículos 4 e 5. Ló, tentando protegê-los, chega a oferecer suas 2 filhas virgens, um ato chocante que mostra o nível de desespero e corrupção moral. A multidão, porém, fica ainda mais violenta e tenta arrombar a porta, até que os anjos cegam todos para impedi-los. A fuga de Ló e a destruição. Os anjos revelam a Ló: tire daqui todos os que pertencem a você, porque vamos destruir este lugar. Gênesis capítulo 19, versículo 12 e 13. Ló havia seus genros, mas eles riem, achando que ele está exagerando. Ao amanhecer, os anjos agarram Ló, sua esposa e suas 2 filhas e os tiram da cidade, dizendo: fujam por suas vidas, não olhem para trás. Quando o sol nasce, Deus faz chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra, destruindo tudo. Gênesis capítulo 19, versículos 24 e 25. Mas a esposa de Ló desobedece, olha para trás e vira uma estátua de sal. O final trágico e a lição. Ló e suas filhas se refugiam em uma caverna. Achando que eram os únicos sobreviventes na terra, as filhas embebedam o pai e têm relações com ele, gerando os povos moabitas e amonitas. Gênesis capítulo 19, versículos 30 ao 38. O que isso significa? O pecado coletivo traz consequências coletivas, mas Deus sempre dá um escape aos que o buscam. A intercessão importa. Abraão tentou salvar a cidade, mas não havia nem 10 justos ali. Olhar para trás pode custar caro. A esposa de Ló simboliza quem se apega ao passado pecaminoso. Profundidade da história de Sodoma e Gomorra. Lições que ecoam até hoje. A destruição de Sodoma e Gomorra não é apenas um relato de juízo divino, mas uma narrativa repleta de símbolos, advertências e revelações da natureza de Deus. O pecado que clama aos céus. A Bíblia não detalha todos os pecados de Sodoma, mas outros textos complementam. Ezequiel, capítulo 16, versículos 49 ao 50, menciona: soberba, fartura de comida, indiferença para com os pobres e necessitados, além da prática de coisas abomináveis. Judas, capítulo 1, versículo 7, fala de imoralidade sexual e perversão. Ou seja, não foi apenas um pecado, mas uma cultura inteira corrompida, onde o mal era não apenas praticado, mas celebrado e institucionalizado. Reflexão. Será que nossa sociedade normaliza comportamentos que, no passado, eram reconhecidos como destrutivos? A hospitalidade versus a violência. No Antigo Oriente, hospitalidade era uma lei sagrada. Quando os anjos chegam, Ló insiste em protegê-los, mesmo arriscando sua família. Já os sodomitas quebram esse código, mostrando que a desumanização do outro era comum. Abraão, em Gênesis 18, recebe os visitantes com honra, pão e carne. Sodoma tenta violentá-los. Lição: uma sociedade que perde o respeito pela vida e dignidade alheia está à beira do colapso.
A figura de Ló, um justo contaminado. Ló é chamado de justo em 2 Pedro capítulo 2, versículos 7 e 8. Mas sua história é ambígua. Ele se estabeleceu em Sodoma por escolha. Gênesis capítulo 13, versículo 12. Ofereceu suas filhas para a multidão. Um ato inaceitável, mesmo em contexto cultural antigo. Suas filhas cometem incesto depois, mostrando que a influência de Sodoma deixou marcas. Reflexão: será que Ló era justo, apesar de viver em Sodoma? Ou menos justo, por ter se misturado tanto ao pecado ao seu redor? A esposa de Ló. O perigo da nostalgia do pecado. Ela virou estátua de sal não por um acaso, mas por querer voltar. Seu coração ainda estava em Sodoma. Simbolismo: sal representa preservação, mas também esterilidade. Ela ficou presa no passado, incapaz de seguir em frente. Quantas pessoas hoje saem do pecado, mas o coração ainda olha para trás. Lucas capítulo 9, versículo 62. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O incesto das filhas de Ló. Desespero ou distorção moral. Elas acreditavam que não havia mais homens na terra. Gênesis capítulo 19, versículo 31. Então usaram o pai para preservar a linhagem. Ironia trágica. Elas escaparam do juízo, mas repetiram os valores distorcidos de Sodoma. Sexo como mero instrumento, sem ética. Resultado: seus filhos foram Moabe e Amon, povos que depois oprimiram Israel. Lição: o pecado não afeta só quem o pratica, gera consequências por gerações. Por que Deus não salvou Sodoma se havia Ló? Abraão pediu por 10 justos, mas nem isso existia ali. Ló e suas filhas eram resgatados, mas não eram suficientes para salvar a cidade. Deus poupa o justo, como Noé, Ló e Ruth. Mas há um limite para a tolerância divina quando o mal se torna irreversível. Gênesis capítulo 15, versículo 16. A medida do pecado dos amorreus ainda não chegou ao seu limite. Conclusão. Final. Sodoma. Não é apenas uma história do passado. Ela nos desafia a refletir. Estamos influenciando ou sendo influenciados pela cultura ao redor. Há Sodomas modernos que precisam de intercessão, não apenas de julgamento? O que estamos arriscando ao nos acostumar com o pecado? Deus ainda diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu ouvirei dos céus. 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14. Ainda há tempo para arrependimento, mas não para sempre. Qual parte dessa história mais te impacta? Como ela se aplica ao mundo de hoje? Deixe seu like e seu comentário. Não se esqueça de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.